Ah, seja bem-vindo para mais uma aula incrível desse curso sobre organização, planejamento do treino. Vamos lá para uma aula muito importante, uma aula de reflexões, tá? Vamos falar sobre a força muscular em exercícios multi e exercícios monoarticular. São conceitos essenciais para a gente poder otimizar o treinamento de força, o treinamento físico de forma geral. Então a gente vai explorar como que as medidas tradicionais podem falhar em capturar o esforço muscular real e o que que a gente pode fazer para melhorar esses aspectos, tá? Então a gente precisa fazer alguns pontos bem conceituais agora, tá? Vamos trabalhar alguns conceitos interessantes. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre carga versus esforço. A carga levantada nem sempre reflete o esforço muscular real, tá? Por quê? Porque quando eu tenho nas medições tradicionais, eu posso ter um direcionamento para mais ou para menos em determinados grupos musculares, principalmente em exercícios multiarticulares. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, num agachamento, eu vou levantar uma carga. Eu não consigo direcionar, dizer que o esforço de glúteo ele é igual ou equivalente ao esforço que o quadríceps está fazendo. Então vejam, eu tenho uma quantidade de carga levantada, mas eu não sei direcionar para onde está indo esse esforço da carga. Então pode ser que eu tenha um direcionamento mais para glúteo, menos para glúteo, mais para quadríceps, menos para quadríceps. E isso vai depender de alguns fatores que nós vamos discutir ao longo dessa aula. Vamos lá. Ativação muscular. Então, a flexão de braço, os músculos, eles ativam de forma diferente. Eu posso ter, por exemplo, uma maior ativação de o flexor de cotovelo, que é o bráquio radial, que é o músculo do antebraço. Então, o bráquio radial pode estar sendo mais ativado do que o bíceps propriamente dito. Isso é muito comum em pessoas que não têm uma consciência corporal tão adequada ou não têm uma distribuição de carga, nós vamos falar ali, né, igual para todas as musculaturas. Então, os músculos envolvidos na ação muscular, eles ativam de forma diferente e eles vão depender de fatores anatômicos, fatores de consciência corporal e que vão determinar o resultado que será alcançado em cada agrupamento muscular, em cada ventre muscular. Então isso é muito importante que a gente entenda. Por isso que é muito mais importante do que buscar rendimento nos primeiros meses é fazer um trabalho de conscientização de ativação muscular. Fazer um trabalho direcionado para a aprendizagem. Como se agacha, como se distribui as cargas, como que eu faço um supino, a força eu estou direcionando para onde. Então, isso tudo é uma questão de ajuste. Você, como treinador, como treinadora, precisa se atentar. Ah, o fulano levanta X quilos no agachamento, quilos no supino. Maravilha. Mas qual é o direcionamento dessa força que está sendo levantada? E aí nós vamos para o terceiro ponto, terceiro pilar, que é a distribuição da carga. Que a distribuição da carga não é uma distribuição igualitária entre os músculos. Pode ser que um sujeito faça um supino reto e tenha uma distribuição de carga mais para os músculos sinergistas do que para os músculos agonistas. Isso pode acontecer. Num agachamento, pode ser que eu tenha uma distribuição de carga desequilibrada, tá? Para o grupo do glúteo e não para quadríceps.
Isso pode depender da ativação muscular, da experiência, da relação, hierárquica que esse cara está tendo com relação à ativação muscular, ou até mesmo para questões anatômicas. Troncos muito longos, fêmur muito longo, tende a gerar uma inclinação maior de tronco, para compensar o equilíbrio desse fêmur muito longo. Essa inclinação maior tende a fazer uma maior ativação de glúteos. Como é que eu faço essa correção? Como é que eu corrijo isso? Ou eu ensino esse cara a ter uma ativação mais seletiva, mais direcionada, ou eu provoco mudanças mecânicas que vão ajudar nisso. Por exemplo, quando eu coloco um calço no calcanhar do sujeito, eu melhoro a questão de equilíbrio. Por quê? Porque o cara não vai cair para trás, ele tá com o calço ali no pé. Então, a tendência é que ele incline menos o tronco para frente, por consequência, ative menos o flexor de tronco ali de quadril, que é o glúteo, né? O extensor de tronco, perdão, o extensor de tronco que é o glúteo, né? Extensor de quadril, e vai direcionar aquela carga mais para a musculatura do quadríceps. Então veja, um ajuste mecânico, detalhe, pode fazer a diferença na hora da prescrição de treino, na hora da avaliação, na hora das questões práticas. Maravilha? Então, existe uma ativação hierárquica, numa ordem, aquilo que a gente chama de ativação seletiva. Então, os músculos são ativados de forma hierárquica. Alguns trabalhos mostram, trabalhos antigos, mas clássicos, mostram, por exemplo, que o tríceps, o ancônio, o quadríceps tem uma ativação preferencial. Isso segundo o trabalho de Travil, de 1962, tá? Isso traz alguns limites, por exemplo, força limitada para fatores biomecânicos e neuromusculares. Então, nós vamos ver quais são os desafios dos exercícios, por exemplo, multiarticulares. Variabilidade individual. A distribuição da força no multiarticular impacta ou é impactada pela biomecânica individual. Então, são fatores complexos, existe uma complexidade nisso. Porque a gente não leva em consideração esses fatores biomecânicos ou fatores anatômicos com relação a isso. Por exemplo, fatores únicos como o comprimento dos segmentos corporais. Falei para vocês, um fêmur mais comprido obriga o tronco a descer mais, se inclinar mais para frente para manter o equilíbrio, senão o cara cai, né? Então ele joga o quadril para trás por causa desse fêmur longo e ele tem que jogar a barra para frente. Isso gera uma tensão maior na região lombar, por exemplo. Uma ativação maior dessa região. Então, eu preciso muitas vezes desmistificar a ideia estapafúrdia, esquizofrênica, delirante, de que existe exercício ideal. Não existe exercício ideal. Existem exercícios e pessoas que são diferentes umas das outras que vão se encaixar melhor ou pior nesses exercícios que existem. Então, nessa ideia é muito importante porque a gente não tem a noção dessa magnitude. Falta um entendimento da ciência sobre a real magnitude desse problema. Então, quando eu faço exercícios multiarticulares, eu preciso compreender que são vários músculos envolvidos e que há uma hierarquia, uma prioridade, e essa prioridade ela tem relação com fatores mecânicos, fatores anatômicos, por experiência do sujeito. Então eu tento corrigir esse tipo de situação. Então nós vamos ter variabilidades biomecânicas, preferência, aprendizagem, fadiga, que vão influenciar nesses fatores de ativação. Então, existem pessoas com preferências de ativação muscular, nós vimos isso, né? Fatores que são relacionados com a anatomia desse sujeito, muitas vezes, pela experiência. Nós vamos ter efeitos de aprendizagem. Como que o cara aprendeu a fazer aquele movimento? Ele aprendeu fazendo a ativação do glúteo,
do quadríceps, como é que é isso? Ele aprendeu fazendo uma compressão do brace ali do core para fazer a ativação melhor, uma preservação melhor da coluna lombar. Você ensinou isso para ele. Então as questões de aprendizagem são fundamentais. Por isso que é importante que no início do treino, no início do programa do treino, nós tenhamos atenção a esses fatores, tá? Fatores de fadiga. Conforme os músculos vão fadigando, eles vão perdendo a contribuição para o movimento. Então, se eu tenho um músculo glúteo mais frágil do ponto de vista de treinabilidade, a tendência é que ele fadigue antes e distribua a carga para os outros músculos do movimento. Se eu tenho um peitoral não bem ativado, não bem treinado, vai chegar um momento que os sinergistas vão precisar assumir uma responsabilidade de produção de força maior, porque esse peito ficou fadigado. Então eu preciso levar isso em consideração. Maravilha? E aí a gente tem os dados da diversidade, né? Nós temos vários métodos de avaliação da força muscular, né? Nós temos métodos de aceleração, sensores de aceleração, né? Nós temos simulações de elementos finitos, né? Então a gente tem essa parte da biomecânica, tá? Então aqui para quem quiser se aprofundar, o estudo do Bopeng de 2021, é bem interessante esse trabalho a respeito dos sensores de aceleração e os elementos de simulação infinita, tá? Bem interessante. Então, a eficácia desses modelos de simulação, né? Então, a simulação, compreensão da distribuição da força via simulação. Então, esse estudo também bem bacana de 2015. Então, a força estimada, né, com técnicas de modelagem, é uma revisão. Tá? Mas a gente precisa de mais validações científicas para entender o fenômeno, para entender o que acontece nessa questão da ativação seletiva e hierárquica dos exercícios multiarticulares. Então a gente tem que cuidar muito isso na interpretação das cargas percentuais, né? Porque muitas vezes a gente usa as cargas percentuais de um RM, de força máxima, para prescrever o treino. Então, qual é o impacto, estudo, distribuição dessas forças, né? Então, isso vai ter um impacto que afeta a prescrição de treino e de força muscular. Isso é discutido principalmente nesse artigo do Schofield, que é calculando o volume de série para os músculos, né? Então isso é bem interessante, 2019 esse paper, e a importância na distribuição da força muscular durante os treinos. Então, muitas vezes os multiarticulares, eles são importantes, mas não abandonar os monoarticulares é interessante para que haja um equilíbrio maior dessa situação. Por isso que eu recomendo para vocês aquela minha ideia dos 80-20, para que a gente possa fazer 80% dos exercícios multiarticulares, mas não esquecer de pelo menos 20% dos monoarticulares em situações específicas e com a sua supervisão e análise do que realmente está sendo necessário. Então, às vezes, eu não tenho um desempenho bom em glúteos, mas não porque geneticamente a pessoa não tem um glúteo a ser desenvolvido, porque pode ser que eu esteja com um caso onde a pessoa está direcionando as forças para a musculatura de quadríceps e menos para a musculatura de glúteo. Então, daí, para corrigir essa questão, os monoarticulares se tornam muito importantes no processo de prescrição de treino. Tá bom? Então foi bem uma aula aí pesada dos pontos de vista filosóficos da prescrição de treino. Acho que você nunca tinha ouvido falar nessas questões, né? Mas são extremamente importantes para você que quer realmente se tornar um especialista em prescrição, organização de treino. Maravilha? Vejo você no próximo vídeo.